Boa noite, irmãos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 3. A gente já vem trabalhando, nesse mês com essa sequência de sermões no livro de Tiago. Se você esteve aqui pela manhã, você acompanhou nosso irmão Rafael, que pregou no livro de Tiago, capítulo 3. Rafael falou entre os versículos 1 e 12, e a gente vai estar falando também no capítulo 3, entre os versículos 13 e 18. A gente vai estar orando agora. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que Tu nos concede, Senhor, como igreja tua, Senhor, de mais uma vez estamos aqui na Tua casa, Senhor. Senhor, possa estar, Senhor, nesse momento, através dessa palavra, da tua palavra pregada, Senhor, que essa mensagem possa ir ao encontro dos nossos corações, Senhor, que a gente possa refletir acerca da tua palavra, Senhor, e que essa reflexão ela não fique apenas na teoria, Senhor, que essa reflexão ela não sirva apenas como informação, mas que essa reflexão, sim, Senhor, que ela sirva como transformação, Senhor. Que o nosso coração possa ser transformado, Senhor, que a palavra possa ir de encontro ao nosso coração, provocar reflexão, transformação, mudança, Senhor, e que a gente possa colocar isso em prática, Senhor, em nossas vidas, Senhor, nos abençoe. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, hoje eu confesso para vocês que hoje vai ser uma mensagem diferente. E eu vou falar por quê para vocês. Pela primeira vez, já preguei aqui na igreja algumas vezes, Só que pela primeira vez hoje, eu tenho meu filho sentado ali, vendo eu pregar. E eu não sei não sei se você se deu conta disso, Mas a responsabilidade, ela fica muito grande. Ela já é grande, ela fica maior. Haja vista que tudo que eu for falar aqui, irmãos, vocês podem ter certeza, eu serei cobrado. Serei cobrado no carro, serei cobrado em casa, serei cobrado no campo de futebol, serei cobrado em muitas ocasiões. Então, irmãos, é um desafio muito grande para mim que eu estou compartilhando com os irmãos, na certeza que o Senhor há de preparar esse momento e é isso, é a responsabilidade que a gente tem diante da nossa casa, diante dos nossos filhos. A gente vai falar sobre isso, da forma do nosso proceder, e que Deus esteja nos abençoando. O tema aquela palavrinha ali, a palavrinha-chave, você já deve ter escutado algumas vezes ao longo desse mês. Sabedoria. O texto de Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18, se você for ver o título dado aí pela editora, está assim, ó, a sabedoria lá do alto. A palavra do Senhor diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, 3:13. Vou repetindo, irmãos. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A palavrinha-chave que a gente tem ali hoje é sabedoria. A gente pode definir sabedoria
como o uso correto do conhecimento. O texto, ele está o tempo todo. Ele é um texto muito objetivo, que ele vai traçar um paralelo, né? Ele vai traçar um paralelo entre dois tipos de sabedoria, entre a sabedoria terrena e a sabedoria celestial. Tanto a sabedoria terrena como a sabedoria celestial, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente está ali caminhando com as duas. A gente está caminhando com as duas o tempo todo. Então, eu queria contar uma história para vocês. Quando eu cheguei na universidade, foi muito interessante, né? Porque eu cheguei lá para começar a estudar, muito feliz, muito animado, achando que aquilo seria tudo um mar de rosas, né? Repleto de boas situações. E aí eu comecei a estudar, eu vinha de uma tradição assim de ser um bom aluno. Eu era um bom aluno, sempre fui um bom aluno desde novo, de criança. Minha mãe, enfim, não tinha problema comigo na escola, aquela situação toda. Eu sempre fui um bom aluno. E aí eu comecei a estudar, né? Falei, pô, vou começar a universidade. Um bom aluno na escola, vou ser um bom aluno na universidade. E aí comecei a estudar, feliz da vida. E aí eu me lembro que no primeiro período comecei a fazer 7 matérias. 7 matérias, falei, pô, né? Não vou ter problema com isso. Eu comecei em julho de 2002, irmãos, ó. Passou o tempo. Comecei em julho de 2002, eu comecei a fazer as 7 matérias, irmão. Comecei, tá. Você pula para o final do período, algo em torno de novembro de 2022. Eu tinha 2002. Eu tinha 7 matérias, irmão. Chegou os resultados das provas, segundo bimestre, ou melhor, final do período, né? E aí, das 7 matérias, eu estava em prova final em 3. Eu falei, rapaz, eu nunca tinha ficado em recuperação na escola. Eu achei que eu conseguiria levar esse negócio aqui assim. Eu não levava a escola, estudava no dia antes, estava tudo certo. E aí eu fiquei atemorizado, né? Falei, poxa, eu vou ter que fazer 3 provas finais. E dentro dessas 3 matérias, irmãos, que eu tinha ficado em prova final, uma matéria, ela me trazia arrepios. Por quê? Porque era uma matéria que se eu reprovasse naquela matéria, ela implicava em eu estudar mais 6 meses, para demorar mais 6 meses para me formar. Haja vista que ela lá estava no início e tinha, durante todo o curso, tinha matérias que dependiam dela para ser executada. Então, se eu reprovasse naquela matéria, então eu não formaria em 2007, que eu entrei em 2002 para formar em 2007, já formaria já em 2008. Isso me atemorizava. Aí eu fui para aquelas 3 provas finais, irmãos. E aí, estudei. O que aconteceu? Reprovado nas 3. Eu falei, rapaz, reprovado nas 3. Nunca tinha ficado em recuperação. No primeiro período eu fui reprovado. E aí, só que essa matéria ela era muito importante. E como ela atrapalhava o curso, né, até o final, como eu falei para vocês, a gente tinha uma segunda chance. Isso era dezembro, então algo em torno de 20 de janeiro, eu teria lá uma nova prova para ver se eu conseguiria, né, passar. Aí eu cheguei em casa em dezembro, reprovado, em pranto, em pânico. Né? Eu falei, gente, até 20 de janeiro eu não vou fazer mais nada na minha vida. Eu vou ficar aqui estudando 30 dias consecutivos para poder eu conseguir passar nessa prova. E assim eu fiz. Entrei dentro do meu quarto, sempre gostei de passar muitas horas no computador, então eu saí pregando por todo o meu quarto, na tela do meu computador, pregava, e essa matéria é cálculo 1, tá, irmãos? Então,
eu pregava assim, eu pregava todas as integrais, as derivadas, que são equações lá que eu tinha que resolver, eu pregava aquilo tudo pelo meu quarto, e eu ficava, irmão, eu fiquei janeiro inteiro estudando. E aí o professor, falei, professor, estou muito preocupado, você precisa me ajudar. Aí ele me chamou assim e falou assim para mim, olha só, você precisa ver isso como se fosse uma academia. Eu falei, poxa, academia, Renata está aqui, Renata é especialista, irmãos, personal, professora. Eu falei, pô, mas como assim, professor? Ele falou assim, olha só, academia, você pode perguntar para a Renata, ela vai confirmar isso, eu tenho certeza. Você não adianta você chegar para a Renata e falar, Renata, olha só, eu quero te contratar como personal. Renata vai te pegar, vai te avaliar, vai ver quem que você precisa, quem que você não precisa, e ela vai te dar um plano de treinamento. Aí você fala assim, Renata, vou começar na segunda-feira. Aí você vai lá, Renata, você contratou a Renata, abençoa a irmã, tá, irmão? Faça um pagamento abençoado, né? Não fica chorando desconto para o irmão da igreja. E aí você contratou lá e você vai começar a malhar. E você chegou segunda-feira na academia com a Renata. Aí o que você faz? Não, haja vista que eu estou matriculado, eu só preciso fazer o quê? Eu preciso chegar na academia e sentar na academia. Vou passar 1h30 sentado aqui na academia, contratei a Renata e está tudo certo. Você vai conseguir atingir o seu objetivo? Você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Por quê? Porque na academia você precisa fazer o quê? Precisa treinar, você precisa fazer a sequência que a Renata passou para você. E ele disse para mim, para você passar nessa prova específica de matemática, é a mesma coisa. O que você precisa? Você precisa treinar, não adianta você ficar sentado olhando para os livros, você precisa trabalhar, você precisa resolver, você precisa... E assim eu fiz, eu fiquei lá trabalhando, resolvendo, para chegar no dia 20 de janeiro, eu vi as 10 questões, assim, aquilo estava tão vivo na minha cabeça, irmãos, que eu vi aquelas 10 questões para resolver, eu sabia do resultado das 10 questões sem antes resolver. Praticamente eu decorei todas aquelas equações, eu sabia, eu falei, ó, essa aqui tem que dar isso, vou fazer, eu sei quanto dá, vou ver se eu vou conseguir fazer a conta para poder chegar até lá. Mas por que eu estou contando isso tudo para você? Para você saber da minha vida acadêmica? Não, o objetivo não é esse. Qual que é o objetivo? A gente está falando de sabedoria. Qual a diferença básica entre a sabedoria terrena e a sabedoria celestial? A diferença básica é que na sabedoria terrena, sabe de quem ela depende? Ela depende de mim, ela depende de você. Você conhece acerca da matemática, haja vista o que você estuda de matemática. Eu estudei muita matemática. Você conhece de medicina, você conhece de arquitetura, você conhece de obra, você conhece de limpeza, você conhece uma série de coisas na sua vida, você conhece aquilo que você trabalha. Isso depende diretamente do quanto você faz para poder atingir aquele objetivo. A sabedoria celestial, ela não depende de você. Porque se depender de mim e se depender de você, não funciona. A sabedoria celestial, ela depende do Senhor. Eu queria que você olhasse para essa cruz. Você tem aqui praticamente 4 direções, né? Você pode ir para cima, você pode ir para baixo, você pode ir para a esquerda, você pode ir para a direita. Um exercício interessante para você ter essa clareza, imagina que você está num caminho, você está caminhando por uma rua. Você chega na esquina da rua, aqui na esquina da igreja, você não sabe para onde ir. Você tem 2 opções. Você tem para a esquerda e tem para a direita. Essa é a sabedoria terrena. Muitas das vezes, a sabedoria terrena ela te coloca em dúvida, porque você não sabe se você vai para a esquerda ou se você vai para a direita. A sabedoria celestial é mais simples. Você tem 2 caminhos. Quais os caminhos que você olha ao invés da esquerda para a direita? Você olha para o céu, ou você olha... E muitas das vezes,
As situações vão se apresentar na nossa vida e a gente vai estar buscando olhar para a esquerda, olhar para a direita, quando a gente deveria estar olhando para o céu. É isso que o texto vai passar para a gente. O versículo 13: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? A sociedade, ela, ao longo do tempo, ela vem trabalhando esse conceito de sabedoria de uma forma. Esse conceito ele vai se transformando. De que forma isso acontece? Até pouquíssimo tempo atrás, não sei qual a sua idade, mas quando você era mais novo, né, a gente só considerava sábio, inteligente, alguém que tinha bons conhecimentos matemáticos. Basicamente era isso. Se uma pessoa respondia rápido uma tabuada, ela era uma pessoa inteligente. Se ela tivesse dificuldade de fazer raciocínio matemático rápido, ela não era considerada uma pessoa inteligente. Isso até poucos anos atrás. Com a evolução, isso vai se transformando o tempo todo, porque se você for lá para trás, né, a ciência ela era muito mais ligada à questão da filosofia. Então, os sábios eles estavam muito mais inseridos dentro da questão da filosofia do que da inteligência matemática. Quando você vem ali para o século XVIII, já chegando mais pertinho, aí você tem um movimento que você procurar aí, você vai conhecer, se você já ouviu falar, que ficou conhecido, ele nasceu na França, que era o iluminismo. Né? Naquele momento, no século XVIII, as sociedades elas eram muito ligadas à questão do rei, né? A sociedade ela era governada basicamente por um rei e pela igreja. Ela era por um rei e pela igreja, a igreja totalmente dentro do governo ali, governando, o clero governava junto ao rei. E aí esses pensadores no século XVIII falaram assim, não, está errado. Aí eles pegaram o interessante, né, que eles pegaram o símbolo do movimento, era uma lâmpada. É uma lâmpada. Quem que ele estava querendo dizer com aquilo ali? Eu vim trazer luz. Eu vim trazer luz porque o governo hoje é o Estado e a igreja. Esse governo do Estado e da igreja é o governo das trevas, onde a razão ela não participa. Eu vim trazer luz para vocês. Essa ideia do século XVIII, claro, ela tem a sua importância, já vista que ela vai ressaltar a questão da ciência, a importância da ciência, mas ela é uma ideia que até hoje ela influi diretamente dentro das nossas escolhas, dentro da escolha da nossa sociedade. Por quê? Desde aquele momento, quando os reformadores eles falavam, né, da igreja como a consciência do Estado. E dentro daquela rotina de pensamento, o que eles fizeram? Não, olha só. A razão ela é suficiente para poder resolver todos os problemas da sociedade. A palavra de Deus, a gente não precisa trabalhar com a palavra do Senhor para poder resolver os problemas que se apresentam diante da gente. Isso no século XVIII. Se você for pegar do século XVIII até hoje, você vai ver que a razão não está sendo suficiente para resolver nada. Só você ver, a gente continua, em 2023, a gente segue com países guerreando. A gente teve uma guerra mundial, a gente teve 2 guerras mundiais, e a sociedade ela não foi suficiente para poder resolver nada. Por que ela não é suficiente para resolver nada? Pelo pecado, pela queda, pela incapacidade do homem de fazer o bem. Por si só ele não faz. Ele precisa de quem? Ele precisa do Senhor. E esse conceito, por que eu comecei com essa introdução falando uma série de questões para os irmãos? Porque esse conceito de sabedoria, ele é algo que ele é passado para a gente desde muito cedo.
E a gente cresce com esses conceitos, a gente vai trazendo isso para a nossa vida, e muitas das vezes a gente embarca nesse modus operandi mundano de racionalizar as coisas, de ver as coisas. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai nos afastando cada vez mais da palavra do Senhor. E o versículo 13, ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Aqui começa a ficar pesado. Ele começa com uma palavrinha aqui. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Você precisa mostrar as suas obras. Você precisa mostrar. Quem tem sabedoria do alto precisa mostrar as suas obras. E aí vai ficando mais complicado. Sabe por quê? Porque a minha sabedoria terrena, eu consigo aprender e não preciso ficar relacionando, eu não preciso ficar apresentando, eu não preciso ficar mostrando efetivamente para ninguém aquilo que eu sei. Mas a palavra de Deus diz que a sabedoria celestial, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser mostrada com obras. Como é que você mostra? Você se mostrar é você se apresentar. Qual é a sua identidade? Quem te define? Quem você é? Quem que você está fazendo aqui? Se pegasse algum irmão agora aleatório e falasse, olha só, o microfone está aqui. Se apresente. Você precisa se apresentar com obras. Mas não é se apresentar quem é você, onde você nasceu. Não. A palavra não está preocupada com isso. A palavra está preocupada com o seguinte, ó, quem você é? Quem é você? Como é que você prova? Como é que você mostra que você segue a Jesus? O que você faz? Como é que você procede? Como é que você está andando aqui? Como é que você está andando na sua casa? Como é que você está andando na igreja? Como é que você está andando no seu trabalho? Se mostra, se apresenta. Para ter sabedoria celestial, você pede, a gente aprendeu aqui já, a gente pede ao Senhor sabedoria. Ele nos dá, Ele nos oferece. Então a gente fala com o Senhor, a gente coloca diante do Senhor, a gente vive em comunhão com o Senhor, para que Ele possa fazer o que com a gente? Para imprimir minha identidade. Você imagina que você foi lá no Detran para tirar a identidade, só que a nossa identidade com o Senhor, ao contrário do Detran, ela marca hora e dia para poder ser impressa e você pegar ela. A nossa identidade celestial, não. A gente está o tempo todo trabalhando no documento. O documento está o tempo todo sendo trabalhado, está sendo impresso. E você precisa estar o tempo todo preocupado com a qualidade da obra que você apresenta. Porque só tem sabedoria celestial aquele que mostra. A sabedoria terrena, a gente adora mostrar. Você já viu quando você domina alguma coisa? Tem gente que tem dificuldade com isso. Dominou um assunto, não pode ver ninguém falar daquele assunto. Ah, não, isso aí é isso, aquilo. E se mete e entra na conversa dos outros para poder se apresentar. Não, por quê? Porque a sabedoria terrena, ela dá orgulho para a gente. Ela trabalha o nosso orgulho. Muito bom quando você sabe alguma coisa, você domina algum assunto, e você se apresenta diante das pessoas como, não, que eu domino isso, que eu sei isso, eu tenho essa formação, eu estudei isso nesse lugar, eu fiz isso nesse lugar, e você se regozija nisso. Você acha isso maravilhoso. Você tem orgulho de mostrar isso para as pessoas, e não tem problema nenhum você dominar alguma situação, algum assunto, alguma cadeira, não tem problema nenhum. Só que o problema é quando a gente não tem esse mesmo desejo no nosso coração de mostrar quem a gente é. Porque as pessoas precisam ver
A sabedoria celestial que a gente tanto fala, que a gente tanto procura, que Deus dá deliberadamente para a gente precisa fazer o quê? A gente precisa apresentar essa sabedoria. E ele diz mais: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. De que forma? Em mansidão. E essa palavra ela é muito interessante. A igreja, ela apanha o tempo todo, desde a sua existência. A igreja do Senhor apanha, é perseguida o tempo todo, desde a sua existência. Quando a igreja não está apanhando, não está sendo perseguida, não tem ninguém falando mal, é que tem alguma coisa muito errada. Quando a igreja não está sendo perseguida, não está sendo atacada, e está todo mundo achando bonitinho, está totalmente integrada dentro desse mundão que a gente vive hoje, tem alguma coisa errada. E a gente vê hoje isso. Nunca foi tão cool ser crente. Nunca foi tão cool. Os adolescentes gostam, não tão cool, legal. Nunca foi tão cool para pertencer a alguma igreja evangélica. Antigamente as pessoas não sei se você passou por isso, mas eu não tenho tanto tempo assim na igreja, mas a gente brincava, né, que falava que não, esse aí é crente espião. Por quê? Porque andava com a Bíblia assim, sabe? Quando eu saí de casa, meio escondido assim, porque tinha vergonha, né, de mostrar para os amigos que ia para a igreja com a Bíblia, e saía com a Bíblia pequenininha. Aí tinha umas Bíblias assim, pequenininha, que botava dentro do bolso, passava, né, batido, para ninguém via. Hoje é o contrário, você abre o Instagram, né, tá todo mundo postando, e está postando louvor, e está postando culto, e está postando, e você fala assim, glória a Deus. Tudo bem, não tem problema nenhum. A questão não é que você está postando, tá, irmão? O problema não é esse. O problema é quando a gente identifica que tem muita gente envolvida com tudo, mas não está mostrando nada. Só está mostrando a foto, só está mostrando o vídeo. Mas a gente está fazendo diferença na vida das pessoas? Ou a gente está aqui conformado? A gente está totalmente inserido nesse mundo? A gente está se deixando levar pela sabedoria terrena. A sabedoria terrena é uma sabedoria humana, totalmente voltada para o ser humano, totalmente voltada para o bem-estar do ser humano. A igreja não é voltada para o seu bem-estar, a igreja não é voltada para te fazer feliz, a igreja não é voltada para você ter boas notícias, para você sair daqui feliz, sorridente. A igreja não é clube. A igreja é para pregar a palavra do Senhor. Você precisa estar na igreja para ouvir a palavra do Senhor. Você não precisa estar na igreja para ouvir aquilo que você quer, aquilo que você gosta, para te causar bem-estar. A igreja não é um local humanista. Não, porque o homem é o centro de todas as coisas, porque... Não, a igreja não é nada disso. A igreja precisa apresentar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela precisa entrar dentro do nosso coração e ela precisa nos incomodar. Ela precisa fazer diferença na minha e fazer diferença na sua vida. Então, se não está te incomodando em nada, se você acha que está tudo bem, com o mundo que está se apresentando diante de você hoje, se você acha que está tudo certo, que está tudo bem, você precisa rever que tipo de sabedoria está norteando a sua vida. Se você está olhando para a esquerda ou para a direita, ou se você está preferindo olhar para o céu. A gente precisa olhar para o céu. Quando a gente está no mundo, muitas das vezes a gente está perdido, a gente só vai olhando para a esquerda e vai olhando para a direita. A gente vai olhando para a esquerda e vai olhando para a direita. Vai olhando para a esquerda e vai olhando para a direita. A gente não olha para o céu. Quando a resposta do crente é no Senhor. A resposta do cristão é do Senhor. É a resposta da revelação. A palavra revelada para nós é a Bíblia. Essa é a resposta do cristão. Meu irmão, é ótimo ler livro, é ótimo. Mas os livros não substituem a palavra do Senhor. A gente perde 3 horas lendo obras literárias e 10 minutos lendo a Bíblia. Está errado.
Está errado, porque quando você está o tempo todo buscando a leitura, o conhecimento literário, por mais que muitas vezes esse conhecimento literário, ele é um conhecimento teológico, mas isso não pode ser mais importante que a palavra de Deus. Você quer conhecer de teologia, você quer conhecer de teologia sistemática, você quer conhecer uma série de questões. Não tem problema nenhum você conhecer. Problema nenhum. O problema é quando essas questões, elas passam a nortear a sua vida. Esse conhecimento terreno, ele passa a nortear a sua vida. Você está mais preocupado com a interpretação de determinados aspectos que não vai mudar em nada a sua vida, do que você olhar para o alto e ler a palavra do Senhor. O texto continua no versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aqui ele começa agora a fazer o contraponto. Ele começa o 13 dizendo, mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. E agora ele diz assim, se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada. Aí ele vai direto aqui bater no ponto da sabedoria terrena. A sabedoria terrena, ela tem o homem como centro de todas as coisas. Por quê? Porque ela depende de mim. Então, muitas das vezes, eu me realizo naquilo que eu sei. Eu me orgulho daquilo que eu sei. E quando ele usa aqui esse termo, essa inveja amargurada, é bem interessante, porque muitas vezes é um sentimento que a gente tem. Quando alguém próximo da gente, conhece de algum assunto mais do que a gente, se mostra mais capacidade de poder apresentar determinado assunto diante de nós, enfim, dentro da própria igreja, muita gente a gente vê um sentimento, um sentimento ruim, um sentimento de inveja, um sentimento de amargura, porque a gente quer estar na frente o tempo todo. Não na frente, eu digo frente local, não. A gente quer estar na frente das pessoas o tempo todo. A gente quer saber mais do que as pessoas. A gente quer ser melhor do que as pessoas. A gente quer ser o centro das atenções. A gente quer nortear o mundo que nem os iluministas norteavam no século XVIII. Que o ser humano é mais importante do que tudo. O nosso bem-estar depende única e exclusivamente da gente. E quando eu não estou na crista da onda, quando eu não sou o melhor em determinado local, aí como é que eu me comporto? Aí eu passo a ter inveja do outro. Aí o texto diz, inveja amargurada e sentimento faccioso. Esse sentimento faccioso é uma expressão super interessante. Ele tem a ver com algo de partidarismo, sabe? No sentido de igreja que age com partidarismo, mas eu não quero que você pense apenas no partidarismo, não estou falando de partido político, não é isso. É muito maior do que isso. Esse partidarismo aqui é aquele negócio assim, eu só vou fazer aqui na igreja, só vou fazer para minha patota, só vou fazer para os meus, só estou preocupado com o bem-estar daqueles que eu gosto. Não, o irmão perdeu alguém, tem um velório, tem um enterro. Não vou não. É da mesma igreja do que eu, é minha irmã, mas eu não gosto. Raquel não. Raquel não. Raquel não vou não. Raquel não precisa, não gosto da Raquel. E a gente age com o quê? Partidarismo. Não, tem que fazer vaquinha para comprar um presente de aniversário. Não gosto do Rafael. Não gosto do Rafael. No outro dia tentei falar com ele no final do culto, não olhou para mim, não me deu atenção, não gosto dele, então não compro presente para ele não. Não, mas é o pastor da igreja, é importante a gente prestigiar o pastor. Não. A gente age com partidarismo. E o texto está dizendo para a gente que quem age com partidarismo não está olhando para o Senhor, não está buscando a sabedoria do Senhor, está buscando a sabedoria terrena. O texto continua. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Versículo 15.
esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Essas três expressões, terrena, animal e demoníaca. Esse animal aqui, ele tem um sentido de natural, tá? Que está diretamente ligado ao ser humano. Ela é terrena, ou seja, ela é única e exclusivamente da terra. Ela é animal, nesse sentido de natural, e ela é demoníaca, porque ela é do demônio. O demônio, ele vai usar esse desejo, muitas das vezes, do nosso coração, tá? De achar que é por nós mesmos, é que a gente tem capacidade de resolver tudo, que as decisões da nossa vida é a gente que toma, é a gente que trilha o nosso caminho. Ele vai usar isso para usar contra a gente. E quando ele obtém sucesso? Obtém sucesso quando a gente deixa de olhar para o alto e a gente passa a olhar para o lado. Vamos voltar lá. Vamos voltar para o jardim do Éden. Qual era a proposta da serpente? Qual era a proposta? A proposta era $1 milhão? Não. A proposta era o quê? Era o conhecimento. A proposta era o conhecimento. A proposta era o conhecimento, não é à toa que a proposta era o conhecimento. Por isso que ela é demoníaca. A proposta era o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento mexe com a gente. Mexe com o nosso coração. O conhecimento mexe com o nosso orgulho. O conhecimento faz com que muitas vezes a gente se sinta prestigiado. A gente quer saber de todas as coisas. Mais do que isso, não é que a gente queira saber de todas as coisas. A gente quer ser reconhecido por saber de muitas coisas. A gente muitas vezes não quer que a glória seja do Senhor. A gente quer que a glória seja nossa. A gente não quer glorificar a Deus, não. A gente quer que nós queremos que nós sejamos glorificados. Que as pessoas olhem para a gente e falem, olha que maravilha, olha que exemplo. Sabe tudo de Bíblia, conhece, olha como é que ele recita versículos. Sabe tudo, sabe os livros de frente para trás, de trás para frente, todos os profetas maiores, menores. Você sabe, ótimo. A questão não é você saber. Se você sabe, está tudo bem. O problema não é você saber. O problema é quando você olha para essas informações que você tem e que você acha que você vai ter tem algum tipo de patente maior no reino de Deus, porque o amiguinho do lado não sabe do que você. E pior do que isso, é quando você se gloria disso. E a palavra diz para a gente que quando você usa o conhecimento terreno para poder celebrar o teu orgulho, é demoníaco. E a gente precisa estar atento a isso. E o texto continua, versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Foi o que a gente acabou de falar agora. O texto é pesado, o texto é duro. Toda espécie de coisas ruins. E no 17, ele vem trabalhando já, aí ele volta novamente para o alto. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente... Vamos ler juntos, irmãos, o versículo 17. Primeiramente, pura. Bom, tá perfeito, né, irmãos? Precisa desenhar, irmãos? Não precisa desenhar. Como é que é a sabedoria do alto? A primeira, ela é pura. Ela é pura. A sabedoria de Deus é incontaminada, sem qualquer defeito moral. Ela é pura. Ela não tem defeito moral. É essa sabedoria que a gente precisa buscar. Ela não é... Tem outra tradução aqui. Ela não é contenciosa.
ela é pacífica. Ela não é contenciosa, ela é pacífica. A sabedoria do homem leva à competição, rivalidade e guerra. A sabedoria de Deus conduz o quê? A paz. Estamos trabalhando em alguma coisa aqui na igreja. Eu tento sempre tentar trazer algum tipo de aplicação. Se a gente está trabalhando em alguma situação aqui na igreja, se está trazendo problema, está trazendo conflito, a palavra não diz que a gente precisa anular aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, a gente se esconde para não ter conflito. Não, não é isso que eu estou falando. Mas para poder se relacionar com as pessoas, para poder colocar as nossas opiniões, para poder discordar de alguém, a gente precisa ter o quê? Responsabilidade. A gente precisa... Rafael falou de manhã sobre a língua, né, no sentido de como é que a gente fala, como é que a gente coloca. Para a gente ter essa sabedoria, para que essa sabedoria ela seja pacífica, a gente precisa pedir ajuda a quem? A gente precisa olhar para o Senhor. Senhor, me auxilia, me ajuda forma com que eu, quando eu vou questionar o Rafael sobre alguma situação que eu preciso questioná-lo, que eu faça de forma utilizando da sabedoria celestial, não a sabedoria terrena. E o texto continua. Ele vai falar do tratável. O contrário de obstinado, facilmente persuadido, aberta à razão, uma pessoa comunicável, de fácil acesso. A gente precisa ser uma pessoa comunicável, uma pessoa de fácil acesso. Qual o maior exemplo de pessoa comunicável, de fácil acesso que a gente tem? É Jesus. A sabedoria terrena, muitas das vezes, ela te tira desse caminho. Sabe por quê? Porque você quer falar bonito. Você quer falar, muitas das vezes, usando um português que não está conectado com o local que você está. Aí você se choca, se escandaliza quando alguém está falando um português coloquial, com um monte de gíria, com um monte de situação. Aí você se choca, você não quer falar com ele, você se acha superior a ele porque você não utiliza aquele tipo de expressão. Eu nem estou falando aqui de palavrão, tá? Que é uma outra discussão. Eu estou falando simplesmente um português fora daquele português que a gente entende como a linguagem correta, a linguagem adequada. Isso muitas vezes te incomoda. Você não quer falar com essas pessoas, você não quer conversar com essas pessoas, você só quer conversar com quem te dá, quem você julga que você está no mesmo patamar. Não, falo com ele porque eu falo bonito, ela fala bonita. Pô, não vou conversar com ele. Ele não usa plural. Não usa plural. Vou falar, não usa o L, não fala plástico, fala prástico. E assim você se coloca, você acha que você é mais, você acha que você é melhor. E quando a pessoa você tem que ter o fácil acesso, como é que você vai pregar o evangelho a toda criatura se você não consegue falar com quem não tem o domínio do português? Aí você não fala e pior, isso te incomoda. Isso causa má vontade sua para com outras pessoas porque simplesmente não está dentro da tua escala ali de intelectualidade. Quando a palavra diz para a gente que a sabedoria do alto ela precisa ser acessível, aberta. O texto continua. Ele vai falar em plena de misericórdia. A palavra misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro, é inclinar-se para socorrer o aflito, é sentir ternura pela necessidade e estender-lhe a mão, ainda que ele nada mereça. Nada merece. Não sei se eu e você, a gente não merece nada. E o Senhor vai ao nosso encontro.
E a gente precisa agir com as pessoas com plena misericórdia. A gente não faz algo por outrem porque ele merece mais ou menos o meu apoio, ele merece mais ou menos a minha ajuda. Porque você não merece nada. E Jesus fez tudo por mim e por você. Qual que é a tua régua? Você está vivendo na tua régua moral? Você está vivendo na tua régua da sabedoria terrestre? Mundana? Essa é a sua régua? É que você estabelece aqui a minha régua? Olha, só esse aqui precisa. Não, esse fez isso, esse está fora. Porque se a régua fosse essa para você, se Jesus te olhasse com essa régua, teu lugar era o inferno. Mas você, crente em Cristo Jesus, você precisa... A gente precisa, muitas das vezes, parar um pouco, olhar para a gente, olhar para dentro da nossa vida, olhar para o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você, para a gente entender, pelo menos ter um pouquinho de noção de como é que a gente está se relacionando com as pessoas. Como é que a gente está se relacionando com pessoas que a gente acha que não merece nada. Olha o que Jesus fez por mim, olha o que Jesus fez por você. Como é que a gente olha para o outro? Dentro da nossa régua de vida, dentro do nosso juízo de valor, o nosso juízo de valor ele é falho. Eu tenho um juízo de valor, Rafael tem outro juízo de valor, Roberta tem outro, e assim... A gente tem aqui diversas pessoas com modus operandi diferentes, que pensam diferente, olha a vida diferente. O que não está diferente aqui, graças a Deus por isso, é que a gente tem a revelação do Senhor. E através da revelação do Senhor, é que a gente busca a nossa sabedoria. A gente, porque se fosse no que o Marcos pensa, no que a Roberta pensa, no livro que eu escrevo, no livro que o Rafael escreve, que a Roberta escreve, que o Albert escreve, vai ficar complicado. Porque passa por mim, por aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas não. A sabedoria do Senhor, a sabedoria celestial, ela está revelada na palavra de Deus. É para lá que eu olho, é para lá que eu busco, é para lá que eu vejo como é que eu tenho que agir. É aqui que me ensina a ter plena misericórdia. E o texto continua. Bons frutos. Imparcial. Imparcial. Ser imparcial é difícil, irmãos. Ser imparcial é difícil. Novamente, vamos olhar para dentro da nossa casa, vamos olhar para dentro da nossa igreja. A gente não pode ter parcialidade. A gente precisa olhar para as questões que se apresentam diante da gente. Isso aqui é até uma palavra quase que muito mais pessoal. No conselho da igreja se apresentam situações que a gente não pode ter parcialidade. Não posso tratar um problema de um de uma forma e o problema de outro de outra forma. Por que não? O Albert é vascaíno, meu amigo. Ontem me mandou mensagem no final do jogo, meu amigo. Mandou foto do Theo, mandei foto do Isaac. Não, vou tratar bem com ele. Não, Rafael não é meu amigo. Então, a gente precisa estar atento a não tratar as coisas com parcialidade. Tratar de forma parcial, um julgamento parcial é muito complicado. A gente já tem aqui homens passíveis totalmente de erros. E se a gente não se policiar, isso fica cada vez mais evidente, fica mais difícil. E o texto continua. Sem fingimento. Sem fingimento, irmãos. Sem fingimento, não pode ser falso. É melhor muitas das vezes ser mal educado que falso. Eu penso assim. A gente não pode ter fingimento. E aí, tá tudo bem? Tô ótima. Tá tudo bem não? Não tá tudo bem não. Tô péssima. A gente precisa estar preparado para esse tipo de diálogo. A gente precisa estar preparado para esse tipo de resposta. A gente precisa ter maturidade para ouvir muitas das vezes
aquilo que a gente acha que a gente não vai ouvir. As pessoas são diferentes. E a gente, dentro da igreja, a gente precisa estar atento aos problemas das pessoas. Nós precisamos estar atentos aos problemas dos nossos irmãos. A gente chega aqui todo domingo, a gente se vê todo domingo, irmãos. A gente precisa relacionar com as pessoas, a gente precisa falar com as pessoas. Para quê? A gente tem que buscar, é porque a gente fala falsidade aqui, quando a gente fala em fingimento, a gente tende logo a pensar naquele lado assim, falou mal do outro, trata bem, trata mal. Não, mas é muito mais complexo do que isso. É buscar uma relação verdadeira. Buscar uma relação verdadeira é comunicar com o outro de forma verdadeira. Sabe como é que é isso? Porque eu só consigo te ajudar a partir do momento que eu sei eu só consigo ajudar a Ana se eu sei quem que a Ana está passando. Mas para poder eu saber que a Ana está passando, eu preciso me relacionar de alguma forma com a Ana. Se eu simplesmente nem olho para a cara da Ana, quando eu chego ali, ela está na igreja, se eu passo de lado, boa noite, Ana, eu não consigo. Como é que eu vou acessar a minha irmã se eu não me relaciono com ela? E a gente tem o risco nessa nossa vida agitada, que a gente chega perto da hora do início e a gente sai logo depois do culto, a gente corre o risco de não se relacionar com as pessoas. E quando a gente não se relaciona, a gente finge que está tudo bem. Nossa irmã Vera hoje está destruída, irmãos, está devastada. Não está bem. Você quer que a Vera fique rindo para você? Ela não está bem. Você sabe o que a Vera está passando porque o Rafael chamou a Vera aqui na frente. A gente precisa trabalhar o relacionamento da igreja, o relacionamento entre irmãos, esse relacionamento sem fingimento, esse relacionamento com verdade, porque a gente só consegue ajudar as outras pessoas, a gente só consegue saber o problema das outras pessoas quando a gente se relaciona com as outras pessoas. E o texto caminha final, versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Crente em Cristo Jesus precisa promover a paz. E novamente, não é a paz com ausência de problema. Essa não é a paz da promessa. Não, essa não é a paz da promessa. Não é a paz com ausência de problema, não é a paz da zona de conforto, não é a paz daquela que o conhecimento terreno vai me dar. O conhecimento terreno não vai me dar paz. Os meus diplomas não me darão a paz. O meu dinheiro não me dará paz. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, nada disso vai me dar paz. A verdadeira paz, só Jesus é capaz de dar para mim e dar para você, especialmente hoje para nossa irmã Vera. Só Jesus há de consolar o coração da nossa irmã, para dar a paz que a irmã tanto vai precisar hoje, para poder chegar em casa, deitar no travesseiro e consolar o coração da nossa irmã. Só Jesus nos dá a paz. Então, meus irmãos, que a gente tem a figura da cruz. A gente não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. A gente não olhe buscando as soluções da nossa vida. A gente não olhe para os livros. A gente não olhe para os conselhos. A gente não olhe para a matemática. A gente não olhe para a medicina. Tudo é importante. Tudo faz parte. Mas aquele que sabe de todas as coisas, aquele que é o médico dos médicos, o matemático dos matemáticos, aquele que tem a solução para todos os nossos problemas, é Jesus, meus irmãos. Ele está no alto. É para lá que a gente olha quando a gente precisa de apoio, quando a gente precisa de auxílio. A gente faz sim a nossa parte aqui, trabalhando, estudando, mas se não for a mão sustentadora do Senhor, meus irmãos, está tudo no chão, está tudo devastado. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?